vontade seja feita. Glória a Deus, graça e paz. Estamos aqui no nosso encontro, momento de adoração, momento de recebermos a palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Dá um oi aí se vocês estão me ouvindo. É muito bom estar aqui com vocês. Louvado seja Deus. Aleluia. Preciso que vocês me falem se o áudio tá bom aí, se vocês estão ouvindo bem. Tudo certo? Que bom. Então vamos começar orando, né? Enquanto os irmãos vão chegando, a gente vai orando junto, a gente vai conversando um pouco, agradecendo por essa oportunidade, por esse momento. Temos essa graça de ter, de ter um tempo como esse, né? Um tempo de maravilhas divinas, para aprendermos um pouco, para conversarmos, para ouvirmos, para estarmos juntos na palavra, amém? Vamos orar então? O que diz sobre mim? Vamos orar, amém? Coloca a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Pai, nós celebramos esse momento, graças te damos, estamos felizes por causa da tua palavra, pela existência dela. Sabe, a Bíblia é um manual extraordinário, ao qual a gente vem se conhecendo a cada dia. Sabe, e a maravilha disso é que o Senhor está ali disponível, sabe, através do Espírito Santo, para nos instruir, sabe, para nos mostrar o caminho, para nos dar a direção. E hoje nós vamos, ler uma palavra. Seremos breve, mas essa palavra ela tem que encontrar um lugar no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Um dos maiores segredos, nós sabemos, das bênçãos de Deus sobre nossa vida, é aprender a ouvir a palavra. Esse é o segredo maior, aprender a ouvir, que a palavra consiga, entrar no nosso coração. Isso é extremamente, poderoso e maravilhoso. Ouvir, amém? Então, eu preciso estar com sede, preciso estar com fome, preciso querer, isso de Deus. E a maioria das vezes nós vamos até o Senhor quando nós estamos necessitados. E não se assuste com isso, porque isso é propósito de Deus mesmo para a nossa vida, porque Ele sabe que nós precisaríamos dEle, Ele sabe a nossa insuficiência, quanto Ele é maravilhoso e poderoso. Então vamos abrir a palavra no livro de Mateus, Mateus 9, versículo 9. O tema da nossa ministração é dizendo um sim para o que eu creio. Amém? Sejam bem-vindos ali. Irmãos, estamos com saudade, já estaremos juntos, adorando o Senhor lá na casa dele, no tabernáculo, fazendo aquela festa, que ela vai ser algo muito forte, muito tremendo, essa volta aos cultos. Mas também algo maravilhoso aconteceu, porque a gente teve a oportunidade
de estar orando com outras pessoas que a gente não tinha costume orar, de a gente estar junto, a gente estar caminhando. Então vamos lá, o tema é eu creio, eu digo sim, eu creio sim, amém? O tema, eu creio sim. Sabe, um dos segredos, um dos maiores segredos de se aproximar de Deus é crer em Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos verdadeiramente. Muitas vezes a gente quer se chegar até Ele, né, com a nossa habilidade, com o nosso conhecimento. De fato, pessoas ficam tempo na igreja, sim. Muitas pessoas ficam um bom tempo na igreja, sim. Sabe, com muito conhecimento, com, sabe, uma estrutura boa. Mas o tremendo mesmo é crer nele. E muitas coisas só acontecem quando nós cremos, quando nós acreditamos. E uma das palavras que eu amo muito, que eu recebi na Bíblia, é que diz assim: se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Isso é tremendo a gente ouvir isso. E isso, sabe, incendeia a gente, dá uma alegria, dá sabe, uma vontade de comemorar, de gritar, de dizer, meu Deus, que maravilha poder crer, sabe, crer no Senhor e, sabe, toda a minha família poder, sabe, sentir isso. Só que aí começa a caminhada e muitas coisas começam a acontecer, algumas necessidades aparecem, algumas lutas, algumas tribulações. E é aí que a gente tem que fazer também a nossa demonstração de amor, porque a gente tem que continuar crendo, amém? Então, talvez não vai ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas o crer, o acreditar não é momentâneo. O acreditar, ele é diário. O acreditar, ele fica em mim, ele fica na minha vida. O acreditar, ele tem que habitar, sabe, em mim. E quando eu sei que eu acredito, quando eu começo a, sabe, a viver essa graça, esse amor de Deus. E como é que eu sei que eu estou vivendo? Quando eu começo a sentir as coisas de Deus, quando eu começo a provar das coisas de Deus. Sabe, chega num tempo que a gente acredita assim para valer, e a gente vai acreditando, mas tem um momento que a gente acredita que a gente já passa a viver como quem acredita. E a gente tem que, sabe, acreditar. Quem acredita começa a olhar para o céu, começa a dizer, o Senhor está em cima, eu sei que o Senhor está me vendo, eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai fazer algo tremendo. Sabe, a gente começa a ficar posicionado e encantado, sabe, com a beleza da criação, com a maneira que o Senhor trabalha na vida das pessoas. E isso é para todo mundo, isso é que me alegra, é para todo mundo. O Senhor, sabe, Ele não disse assim, eu vou escolher aqui um povo. Ele disse, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim. E aí é onde começa de nós acreditar. Eu quero te dizer nessa noite que você aprenda a viver pelo crer, pelo acreditar naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem liberado, naquilo que o Senhor tem derramado. Sabe, deixa um pouquinho de lado as obrigações de fazer, porque senão a gente se torna um servo, mas não recebe a grandeza, a maravilha de sentir-se um filho. Então a gente vai fazer algo para o Senhor, sim, claro, mas fazer depois de crer é muito mais tremendo. Então, quando nós chegamos a Deus, não é pelo que eu estou fazendo. Muita gente não consegue se firmar em Deus, porque diz, eu não consigo viver assim, eu não consigo fazer, eu não mereço Deus, eu não consigo caminhar com o Senhor, é muito difícil, eu acho que eu vou desistir, eu não aguento mais,
a minha família não se converte, as pessoas não mudam, eu não estou aguentando mais. Só que é justamente isso, quando a gente está tentando fazer, é sempre mais difícil, porque a gente está, na expectativa de um retorno, naquilo que a gente está fazendo, mas a expectativa é no retorno daquilo que Jesus fez. Então nós começamos a deixar de querermos só fazer para ser aceito, mas, eu não preciso fazer para ser aceito por Ele, eu preciso acreditar nele para ser aceito. E como é que eu acredito? Quando meus ouvidos começam a ouvir de uma forma diferente a palavra. Então, para me chegar a Deus, eu tenho que tirar os julgamentos, os meus pensamentos, a minha maneira de entender as coisas e me colocar do jeito que eu sou, porque o Senhor vai ativar a tua personalidade, o Senhor vai ativar os dons que tem dentro de você, as maravilhas que tem dentro de você, que só você tem. Então, se você tenta fazer para influenciar ou para ser aceito porque está fazendo algo, isso seria um mérito meu e seu, mas o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Nós precisamos chegar-se a Ele. E aqui na palavra de Mateus capítulo 9 está escrito assim: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. O passo, nós notamos aqui que Jesus não escolheu Mateus pelos méritos, pelas qualidades, pelo aquilo que ele sabia fazer, por quantos dias ele jejuava, de que maneira ele pregava, de que maneira ele cantava, de que maneira ele adorava. Não, ele chamou ele: vem. Jesus nos chama: vem, vem, vem. E simplesmente Mateus não ficou com aquelas coisas no coração: eu não mereço, eu não devo, não, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, ele simplesmente foi. Ele simplesmente foi. Ele disse um sim. Ele disse: eu creio sim. Eu creio sim. E aconteceu no versículo 10 que, estando ele em casa sentado à mesa, olha só que tremendo isso, que poderoso. Estando ele sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Eles sentaram à mesa com Jesus. Você, eu, nós podemos sentar à mesa com Jesus, mas nós somos pecadores? Sim, mas o Senhor está nos convidando para sentar na mesa com Ele. Ele está nos convidando: sente na mesa, sente na mesa, sente na mesa para ouvir o Senhor, para ouvir Sua palavra, porque o Senhor tem uma maneira muito maravilhosa de tocar os corações, de mover as vidas. O Senhor levanta aquele que está caído, levanta aquele que ninguém mais acredita. Como? Quando ele começa a ouvir a palavra de Deus. Então, onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, não se julgue, não diga se você merece ou não merece. Sente na mesa, porque a glória é dele. A glória é dele. Sente na mesa. Sente na mesa. Vai aparecer pessoas para questionar? Sim. Logo no versículo 11: e os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos dele: por que come o mestre de vocês com publicanos e pecadores? Por que come? Hoje
a gente vê muito que quanto mais a gente se dá bem na vida, lugares melhores aparecem para a gente sentar, amizades importantes, pessoas importantes começam a nos chamar para ir sentar naquele lugar. Mas as pessoas que sabem importantes, isso é maravilhoso, eu tenho amigos maravilhosos, mas a gente começa a entender uma coisa, que quando você está num tempo difícil, num momento ruim, as pessoas não te chamam para sentar, mas a Bíblia está dizendo que Jesus chama. E quando você senta na mesa, não com a sua capacidade, intelectualidade, maneira de observar, maneira de pensar, e aonde você diz assim, não, eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer isso, pensando que está aceito pelo que você está fazendo, isso é um engano. Você está sendo aceito por Jesus, simplesmente na magnitude da vida de Jesus entregue na cruz do Calvário. Eu e você somos aceitos por Jesus o Cristo, e aí sim nos aproximamos dele, começamos a segui-lo, começamos a ouvi-lo, e aí a gente começa a chegar em Deus. Jesus ele fala no 12, bem assim: ouvindo isso ele disse, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Olha que tremendo. Quem necessita de um cuidado, de uma mão amiga, de um abraço, de uma palavra de fortalecimento, não é as pessoas que estão bem. Então, quando a pessoa ela fala coisas boas só para quem está bem, ela não está querendo liberar a unção de Deus, ela está querendo algo em troca. Porque tem que sobrar algo dentro de mim, tem que existir algo dentro de mim para ter tempo para falar para quem não está bem. Minha preocupação sempre, sabe, tem que ser com quem não está bem. Porque às vezes o que está bem, de alguma forma, também não está bem. Então nós precisamos liberar amor sobre quem precisa, não sobre quem merece apenas, mas quem precisa, porque esse que precisa, quando receber essa palavra de fortalecimento, sabe, vai levar isso adiante, vai poder sentir como é bom ser amado, então posso levar o amor adiante. E quando isso acontece dentro dos nossos lares, o nosso lar fica, sabe, maravilhoso, poderoso. E é isso que nós temos vivido. Então, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então, muitas vezes as pessoas estão se sacrificando. Dizem, eu tenho que fazer isso para Jesus, vou fazer isso para Jesus. Ah, não vou para a igreja porque tem que fazer isso. Ah, na igreja tem que fazer isso, sempre tem que fazer alguma coisa. E o Senhor, de certo, ele aceita, mas ele prefere muito mais a misericórdia, porque a misericórdia mexe aqui dentro da gente, faz com que a gente ame e não só cobre, faz com que a gente tenha algo dentro do nosso lar e não só queira ter. Ele diz assim, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores a um arrependimento. Glória a Deus por isso. Amém? Existe uma diferença. Porque quando eu me arrependo, eu quero ser uma nova pessoa. Quando eu me arrependo dos erros que eu fiz, nos erros que eu fiz na minha vida, na minha caminhada, eu quero ser uma nova pessoa. Mas quando eu me acho muito importante, muito justo, eu pego a palavra de Deus como um remendo em algumas áreas que eu acho que eu preciso e outras não. E o Senhor fala no versículo 14 que ele tem um novo vinho, sabe, que é definitivo, ou seja, ele tem algo muito poderoso para colocar na nossa vida.
muito poderoso. E uma coisa extraordinária que nós temos que entender que é difícil entender, nós temos que ter conhecimento da causa, que é não querer ser justo, mas querer crer, acreditar na maneira que Jesus fala. Porque quando eu quero ser só o certo, o homem perfeito, o homem que tem razão, eu acabo pegando da palavra só o que eu entendo que eu preciso. Mas quando eu pego só o que eu preciso, eu simplesmente perco as maravilhas que o Senhor tem para mim. No versículo 14 ele diz assim: então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e aí eles jejuarão. Amém? E aí vai vir o jejum sobre a vida deles. E o Senhor fala assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. É como se você tivesse uma roupa, quando eu quero ser perfeito para estar com Jesus, é como se você tivesse uma roupa que tivesse um rasgo, a roupa acaba se rasgando, porque quando eu quero ser perfeito no caminho de Jesus, sempre vai acontecer uma coisa que eu vou falhar, porque eu estou indo no meu conhecimento. O homem não tem suficiência total para chegar a Deus. Ele precisa de uma pessoa para levá-lo até Deus, e Jesus é a pessoa que nos leva. Então, quando eu tento, tem pessoas que dizem assim, é bom a gente notar: quando eu estiver bem, eu vou para a igreja. Quando for o meu tempo, eu vou para. Quando eu estiver, na bênção, assim, chegar a minha hora, sempre é hora. A gente nunca vai estar perfeito para ir até Ele. A gente vai ir do jeito que a gente é. Quando eu quero ir nas minhas habilidades, é como Jesus está dizendo, que é como tentar colocar um remendo na roupa. Ninguém gosta de usar roupa remendada. Ninguém gosta. Eu não gosto. Você não gosta. Imagina a gente andar com a roupa cheia de remendo. E é assim, quando eu entendo que posso fazer a obra de Deus com as minhas qualidades. É como alguém que anda com roupa remendada. E ele disse assim: semelhantemente, essa roupa ela rompe, e ainda fica maior a rotura, o rasgo. Você pode notar, a pessoa vai para a igreja, tenta ser o bom lá, quando falha, fica com vergonha e vai embora. Então o estado dela ficou pior do que o primeiro, porque agora o rasgo está maior, agora a dor está maior, a tristeza está maior. Por quê? Porque tem o pensamento de que ela não serve, porque ela errou, porque ela falhou. E aí eu estou colocando as minhas qualidades, as minhas perfeições, e não é as minhas qualidades e as minhas perfeições. Eu tenho que simplesmente dizer sim para Ele e segui-lo, e crer na palavra que eu estou ouvindo, começar a acreditar nas ministrações que o Senhor faz na sua palavra ao nosso coração, e aí sim eu vou ter vida para caminhar com Ele em direção ao Pai. Quando eu sou muito bom, olha só no 17, ele não coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres se estragam,
mas deita-se vinho novo em odre novo, e assim ambos se conservam. Isso é muito tremendo. Não tente, assim a gente precisa entender que na nossa vida, nós não podemos pegar uma palavra da Bíblia e querer colocar assim em nós. A gente fazer aquilo que a gente está aprendendo. Isso aí vai trazer dores maiores. Querer servir à força, com a minha capacidade, isso traz dores maiores. A sabedoria que Jesus está dizendo é: eu vim justamente para vocês. Então não se desesperem em querer chegar diante de mim bem posicionados. Ele está dizendo: só diga o sim e vem. Só diga o sim e caminhe comigo. Você não precisa, sabe, ser aquele irmão que faz de tudo para ser um exemplo, mas você só precisa crer no Senhor, que Ele vai fazer de você um exemplo. Amém? Não tenha pressa, não queira provar nada, não queira ser muito sábio, não profetize acima daquilo que você acredita. Vá no seu passo, vá na sua tranquilidade, busque estar perto de Jesus com os seus erros, com os seus defeitos, mas não saia de perto dele, porque só a palavra dele pode fazer coisas acontecerem dentro das minhas convicções. Quando eu simplesmente aprendo a letra para caminhar e eu falho, você pode ver, talvez você conheça alguém assim, que errou na caminhada e sumiu da igreja, ficou com vergonha, o rasgo ficou maior do que quando chegou, depois que tentou colocar um remendo. O Senhor não quer as nossas qualidades, Ele quer que a gente acredite no que Ele está falando. Como é que é acreditar? É quando vir uma notícia ruim daqui, você entender que na palavra tem uma notícia boa. E essa hora que a gente começa a aprender a andar com Jesus, quando a gente começa a ouvir mais a voz dele do que a voz das dificuldades, dos problemas, das lutas do dia a dia, sabe, das confusões, das brigas, e a gente, sabe, perde a paz, acaba de esquecer que só o Senhor tem uma paz que o mundo não pode nos dar. O que eu preciso fazer? Sabe, tem duas perguntas que elas são iguais na Bíblia, na mesma Bíblia, duas perguntas iguais. Uma do jovem rico e a outra feita para o apóstolo Paulo. Quando o jovem rico faz uma pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe, ele vai indo, até uma hora encontrar uma dificuldade e a rasgadura fica maior, ou seja, ele perde a alegria daquilo que estava fazendo, porque chegou uma hora na caminhada que viu que não conseguiria fazer mais. Quando eu vou com as minhas habilidades, uma hora eu vou encontrar um freio, uma hora eu vou parar, porque o Senhor não está de olho nas nossas habilidades, mas Ele está de olho no nosso sim para Ele, no nosso crer, porque a unção vem quando a gente começa a acreditar. E a outra pergunta idêntica foi feita para o apóstolo Paulo, onde ele dizia assim: o que preciso eu para ser salvo? O apóstolo Paulo fala para ele uma resposta diferente, na mesma pergunta, na mesma Bíblia, mas agora a resposta era diferente. Ele diz assim: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu posso falar para você que está aqui comigo agora, nesse momento, para minha esposa que está aqui do minha frente, para minha discípula Laura que está aqui do meu lado, que se vocês crerem, crer no Senhor Jesus não é tentar fazer coisas, é ouvir a voz dEle. Aquilo vai entrar tão suave no seu coração que fazer as coisas vai parecer mais simples do que você imagina.
Eu creio sim, eu creio sim. Você pode dizer isso para Ele? Que você crê? Você pode dizer que você crê? Que você vai acreditar na palavra dEle? Você vai acreditar no que Ele está dizendo? Que Ele tem coisa boa para a tua vida? Que Ele tem coisa boa para a tua família? Aí você olha para a circunstância, para a situação que você está vivendo, você diz: eu estou tentando de tudo. Para de tentar e começa a ouvir, porque essa obra já está ganha. Ele já fez todas as coisas. A Bíblia diz que só Ele poderia fazer tal obra. O sim e o amém já foram declarados, já foram decretados por Ele. Eu preciso ouvir, me acalmar e, entender que uma hora ou outra vai acontecer e eu não vou parar de segui-lo. Ele vai surpreender você. Eu amo ser surpreendido. Eu amo ser surpreendido. Creia, somente creia. Jesus tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte também. Preciso confiar. Amém? Preciso confiar, descansar, acreditar. Se você fez coisas hoje, tentou fazer algo para Deus e não conseguiu, escuta, para de tentar fazer e começa a escutar mais. A fé não vem pelo que eu faço, vem pelo que eu ouço. Quando você ouvir essa palavra encontrar teu coração, vai ficar muito mais fácil de se conquistar muita coisa. E as coisas que estão preparadas e separadas para você vão vir para suas mãos. O tema de hoje foi: eu creio sim, mas eu não tenho força para conseguir. Mas eu creio sim, mas está tão difícil, eu não sei como fazer. Eu creio sim, mas eu não mereço, Senhor é muito perfeito e eu sou falho. Eu creio sim. Creia. Ele diz que aquele que crê vai ver a glória de Deus acontecer. Vai ver a sua família ser salva. Quem crê vai ver. Então não queira ver agora, só acredite. Porque se você quiser ver, vai ficar difícil. Mas se você crer, verás a glória de Deus. Creia sim, creia sim. Se alguém falar que você não merece, cara, ninguém entende a sua dor. Só quem entendeu a sua dor foi aquele que teve coragem de ir na cruz para, tomar a sua dor para Ele. Ele está falando. Eu creio nele. Ele que viu teus choros, que viu tuas lágrimas, que vê tuas dores. Eu creio sim. Você vai dormir com essa palavra hoje: eu creio sim. Eu creio sim. Eu creio sim. E não importa como está a situação, você vai continuar crendo. E eu quero orar com você hoje. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero compartilhar da oração com você. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós sabemos que nós, como homens, mulheres, pecadores, nos colocamos diante de Ti nessa noite juntos para dizer o quanto nós cremos. Nós cremos sim,
que o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós caminharemos contigo não pelas nossas habilidades, pelo aquilo que a gente sabe fazer, mas nós continuaremos caminhando, acreditando que aquele que começou a boa obra é o mesmo que tem me aperfeiçoado, não com remendos, mas que tem me aperfeiçoado com mudanças, que tem mudado a minha forma de caminhar, que tem mudado a minha forma de pensar, que tem me dado uma família maravilhosa, que tem salvo a minha casa, que tem alcançado os pais, mães, irmãos. O Senhor tem feito coisas tremendas porque estamos acreditando e em nenhum momento paramos, porque por mais escuro que esteja, nós acreditamos que Jesus é a luz e cremos que Ele vai estar conosco, aperfeiçoando até o dia da sua volta. Aleluia! Deus te abençoe. Amém? Deus guarde sua vida, sua caminhada. Deixa Deus falar com você, amém? Escuta Ele. Não tente fazer, escuta. Ele veio para nós. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.